Olá, eu sou a professora Carla Montenegro, doutora em Ciências da Saúde, profissional de Educação Física, e estou aqui para falar de um tema que pode lhe ajudar nos atendimentos aos idosos, que é um dos fatores de risco que impactam na hora da prescrição. Pessoal, não é novidade que, infelizmente, nós estamos passando por um processo de transição, né, em relação à questão de característica populacional. Antigamente, nós víamos muito dentre a população idosa pessoas que eram consideradas desnutridas. E, infelizmente, nós estamos agora num cenário novo atual de obesidade, em que a maior parte da população em geral, mas também a população idosa se encontra numa condição de obesidade. Então, nós fizemos uma transição dos desnutridos aos obesos. E isso sim é um ponto negativo e de preocupação quando nós falamos em questão de saúde. Para toda a população que busca saúde, e aqui nós, profissionais de educação física, fisioterapeuta, nós promovemos saúde através do exercício físico, a obesidade sim é um grande fator de risco. Carla, mas para tudo é fator de risco, até para os idosos? Não é melhor nós termos um idoso obeso ao invés de um idoso malnutrido? Pessoal, reflitam comigo. A obesidade ela é fator de risco para as principais doenças crônicas, não somente não transmissíveis, mas se hoje nos depararmos aí com a condição da Covid-19, a população que apresenta maior risco também é a população obesa. Isso porque a obesidade, ela gera no nosso sistema uma condição inflamatória. Então, o indivíduo obeso, ele se torna um indivíduo inflamado. E por isso que vai aumentar o risco para essas doenças. Então, o indivíduo obeso tem maior risco para diabetes tipo 2. E aí, quando a gente fala no idoso, não somente a condição física, clínica e de composição corporal, mas a própria idade já é considerada um fator de risco. Então, associada à obesidade, isso se torna muito mais incidente dentre os idosos. Então, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, alguns tipos de câncer também estão relacionados à obesidade. E a própria idade do idoso também já impacta em relação a risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer pelo tempo de exposição a outros fatores de risco, e a obesidade acaba colaborando com grande parte dessa exposição. Então, a questão da produção dessas substâncias pró-inflamatórias que o indivíduo obeso apresenta facilita o processo de desenvolvimento dessas doenças crônicas. E como eu falei para vocês, a própria Covid-19, que hoje entra aí para o hall dos fatores de risco que a obesidade pode colaborar no desenvolvimento. É importante, né, nós lembrarmos que toda vez que nós vamos analisar composição corporal numa população idosa, os padrões de medida são diferentes, então tenham isso sempre atentos. Então, na avaliação de vocês, os padrões de composição corporal dos idosos são diferentes, então já é esperado que aconteça um maior percentual de gordura, né? Então, padrão de IMC, por exemplo, ele acaba tendo um valor diferenciado para adultos jovens do que para idosos, tá certo? Outra condição importante quando nós falamos em obesidade, que existe uma preocupação, é a questão da sarcopenia. Muitas pessoas acreditam que a sarcopenia ela acomete simplesmente idosos, magrinhos, né, mirradinhos, vamos falar assim, mas não, né, cada vez mais
Nós estamos nos deparando com uma obesidade que a gente caracteriza como obesidade sarcopênica. É aquele idoso que está acima do peso, porém não tem força muscular e massa muscular suficiente para a execução das suas atividades básicas. Então, é uma condição peculiar, cada vez mais prevalente na população idosa e que traz um olhar diferenciado para os profissionais que vão prescrever exercício físico para esses idosos. Então, nós precisamos saber identificar quando essa obesidade ela é sarcopênica, exatamente para direcionar a nossa prescrição de exercício físico a modo a atender a essa população e conseguir reverter o quadro de sarcopenia, que é muito importante. A sarcopenia, pessoal, está relacionada a muitos pontos que impactam na qualidade de vida do idoso. Então, é importante que nós consigamos, através da avaliação, identificar essa sarcopenia. Quais são os pontos principais que estão impactando para o desenvolvimento e potencialização dessa condição clínica? Por quê? Muitas vezes, a perda de massa muscular pode estar relacionado ao padrão alimentar do idoso, muita coisa com o processo de envelhecimento vai mudando, né? Uma das coisas é a questão do gosto, de sentir o gosto do alimento na boca. Então, os idosos eles acabam tendo uma maior resistência a alguns sabores e eles optam, né? A sua alimentação acaba sendo levada mais para consumo de alimentos que têm um sabor um pouquinho mais intenso, que é o caso de alimentos ricos em carboidratos. Então, há uma diminuição consequente aí do consumo de proteínas e aumento do consumo de carboidratos. Mas nós sabemos que a base da estrutura da massa magra está no consumo de proteínas. E aqui não vou entrar no mérito da questão da origem dessas proteínas, se são proteínas vegetais ou animais. Mas estou passando para vocês que existe uma tendência, pelo processo fisiológico de envelhecimento do nosso sistema do sentido do paladar, que acaba levando a uma alteração do padrão alimentar desses idosos para aumentar o consumo de carboidratos e reduzir o consumo de proteínas. E outra condição que pode levar a essa redução do consumo de proteínas é o próprio ajuste das próteses dentárias. Então, os idosos têm mais dificuldade em mastigar as proteínas, principalmente proteínas de origem animal. E isso acaba gerando uma certa condição deles de constrangimento, algumas vezes, que faz com que eles tenham opções de mais carboidratos e menos proteínas. Outra condição de padrão que favorece o desenvolvimento da sarcopenia é a própria prática de exercício físico. Diferente do que muitas pessoas imaginam, não é somente idosos sedentários ou insuficientemente ativos que acabam potencializando o processo de sarcopenia. Lógico que a prática de atividade física, independente da característica, minimiza a perda de massa muscular ao longo da vida. Porém, em algumas condições, nós precisamos de uma atividade estruturada, de uma intensidade determinada, para que não tenha essa perda de massa muscular. Então, não somente a prática de exercício físico, mas a característica do exercício que está sendo realizado vai impactar se esse idoso tem um potencial de sarcopenia ou não, ou a condição de sarcopenia que ele se encontra naquele momento. E a partir do momento em que nós temos um olhar diferenciado para uma obesidade sarcopênica, o que está levando a essa alteração de padrão alimentar, de composição corporal, aumento significativo de substâncias pró-inflamatórias, a condição de sarcopenia, que também é influenciada pelas questões da produção das citocinas, a gente consegue ajustar e programar melhor
um programa de exercício físico voltado para idosos obesos e sarcopênicos. Então, eu preciso avaliar quais são os riscos, quais são as condições clínicas, se tem sarcopenia ou não, para me direcionar em quais são os melhores exercícios físicos que podem ser prescritos naquela sessão, como direcionar as minhas metas, o que priorizar nas minhas sessões e como periodizar isso ao longo do treinamento. Espero ter colaborado e conto com vocês numa próxima oportunidade. Até mais!